O poder da fé é a força invisível que sustenta a jornada dos que ousam sonhar. Napoleão Hill dizia que a fé é o ponto de partida de toda conquista, a chama interior que transforma pensamento em realidade. Mas o que é fé, de verdade? Será apenas acreditar em algo maior? Ou será o ato de acreditar, mesmo quando o mundo duvida? A fé é movimento, é energia vibrante, que não se curva ao medo. É o combustível que mantém o desejo aceso, mesmo quando tudo parece apagar. Quem tem fé não precisa de garantias, precisa de convicção, precisa de visão, precisa de entrega total. É o tipo de força que não se compra, nem se ensina apenas com palavras. Porque a fé se vive, se sente, se prova. É ela que cria a ponte entre o invisível e o palpável, entre o sonho e o resultado. Quem tem fé já venceu por dentro, antes mesmo de vencer por fora. E é aqui que o jogo muda. Porque fé não é só esperança, é ação guiada por certeza interior. A mente é o campo onde a fé é plantada, e o coração é o solo que dá forma à colheita. Quando você acredita, com força total, sem brechas, sem dúvidas, o universo inteiro se move a seu favor. E é assim que a fé deixa de ser teoria e vira poder real, capaz de dobrar circunstâncias. Quando Napoleão Hill escreveu Pense e Enriqueça, ele não falava apenas sobre dinheiro, falava sobre poder interno, sobre confiança, sobre acreditar antes de ver. Fé é acreditar quando ninguém mais acredita, é sorrir quando o cenário é de queda, é insistir quando tudo parece dizer não. E quem entende isso, descobre o segredo dos grandes, porque fé é o elo invisível que une desejo à realização. A fé é a semente que antecede o milagre. Você planta, rega, espera, e o invisível começa a se organizar. Quem acredita, ativa o campo, e o campo responde. Quando você diz com convicção, eu consigo, o cérebro acredita, o corpo obedece, e o universo confirma. A fé é um comando vibracional. Ela não pede, ela declara, ela decide. E é por isso que quem duvida nunca manifesta, porque a dúvida é o freio que trava o movimento da abundância, enquanto a fé é o acelerador que impulsiona o impossível. Mas atenção, fé não é fingir confiança, é ser confiança, mesmo quando o medo tenta entrar. A fé é a voz que diz, vai assim mesmo. E cada passo, mesmo incerto, é um voto de fé. Quando você continua andando, sem saber exatamente como vai dar certo, o invisível se move, porque fé é código de ação, é linguagem espiritual, é senha que destrava portas invisíveis. E quem vive com fé não espera motivação, ele cria movimento. A fé não precisa ver o topo da escada para dar o primeiro passo. Ela confia, ela sente, ela age. E é por isso que o impossível se torna inevitável. Os grandes sempre tiveram essa fé cega, mas não uma fé cega no acaso, e sim uma fé absoluta em si mesmos, em seu propósito, em sua missão. Eles não sabiam quando, nem como, mas sabiam que iam chegar. Essa é a verdadeira fé, a que desafia o tempo, a que vence o medo, a que transforma pensamento em ouro. E é aqui que Napoleão Hill revela o segundo segredo. Fé não é só acreditar, é sentir como se já fosse real. E quanto mais forte for esse sentimento, mais rápido o universo responde. Napoleão Hill afirmava que a fé é o estado de mente que pode ser induzido. Sim, ela pode ser criada, desenvolvida, alimentada. E como? Através da repetição, das palavras, dos pensamentos, das imagens. A mente acredita
naquilo que você repete com emoção. Por isso, ele dizia, afirmações constantes gravam na mente a imagem daquilo que desejamos ser. E quando a mente acredita, o corpo executa. Não há como falhar. Quando a convicção é maior que a dúvida. A fé é o estado mental que transforma o invisível em visível e o impossível em rotina. Por isso, Napoleão Hill insistia. Repita, visualize, sinta, todos os dias. Não por obrigação, mas por reprogramação. Você está treinando o cérebro para agir como quem já venceu. E quando isso acontece, o universo inteiro se curva. Pausa média. A fé é uma força magnética. Ela atrai o semelhante. Ela sintoniza. Pense em rádio. Se você quer ouvir música clássica, não sintoniza em rock. Com a fé, é igual. Se você vibra medo, atrai atraso. Se vibra fé, atrai avanço. A frequência determina o resultado. E Hill dizia, a mente é como uma estação de transmissão. Ela envia sinais e recebe respostas. Se você quer prosperidade, precisa emitir prosperidade. Se quer saúde, precisa sentir saúde. Se quer sucesso, precisa acreditar, como se já fosse sucesso. A fé é esse estado de certeza interior, que antecede o fato exterior. Por isso, antes de ver, você precisa crer. Antes de tocar, precisa sentir. Antes de ter, precisa ser. Essa é a lei. E quem entende isso, descobre o código do sucesso. Porque fé não é um sentimento frágil, é uma decisão inabalável. Quando o medo diz e se der errado, a fé responde, e se der certo? Fé é certeza em movimento. É ver o fim antes do começo. É olhar pro vazio e enxergar possibilidade. É seguir caminhando quando tudo parece dizer para parar. Fé é o que diferencia os que apenas desejam dos que realizam. Porque quem tem fé não precisa de provas, precisa de propósito. E propósito é o fogo que mantém a chama acesa, mesmo nas noites mais escuras. Napoleão Hill descobriu esse poder, observando homens e mulheres que venceram contra todas as probabilidades. Eles tinham algo em comum, uma fé inabalável em si, na vida, no processo. Quando todos diziam impossível, eles sorriam e diziam, veremos. Porque sabiam que a realidade externa é apenas o reflexo da convicção interna. A fé é o molde da realidade. Tudo o que você vê um dia foi invisível. Tudo o que existe começou como ideia, como pensamento, como certeza. E aqui está o ponto mais profundo. A fé é o poder criador dentro do homem. Não é religião, não é crença cega. É ciência mental. É vibração consciente. Quando você acredita de verdade, você emite um sinal, e esse sinal organiza o caos. Você não precisa entender como, basta manter a vibração certa. O como é trabalho do universo. O seu papel é manter a frequência da fé. E quanto mais puro for esse estado, mais rápido o resultado se materializa. A fé é a ponte entre o desejo e a ação, entre o invisível e o tangível. Por isso, Hill dizia, fé é a química que liga a mente ao infinito. E quando essa ligação acontece, você se torna um canal aberto para tudo o que é grande, tudo o que é bom, tudo o que é justo, tudo o que é seu por direito. A fé é o alicerce da autoconfiança. E a autoconfiança é o alicerce da realização. Você quer prosperidade? Então precisa acreditar que é digno dela. Quer amor? Então precisa sentir que é merecedor. Quer sucesso? Então precisa agir como quem já tem sucesso. Porque o universo não entrega o que você pede.
Ele devolve o que você vibra. E quando sua vibração é fé, o retorno é inevitável. Napoleão Hill dizia: fé e medo não podem coexistir na mesma mente. Um expulsa o outro, e você escolhe quem vai morar aí dentro. Fé é luz acesa, medo é sombra, e a escolha é diária. Quando o medo bater a porta, manda ele sentar, porque a fé vai continuar dirigindo. A fé não te livra das tempestades, mas te ensina a dançar na chuva. Ela não elimina os desafios, mas muda sua relação com eles. Porque quem tem fé não pergunta por que isso está acontecendo comigo, mas sim, o que eu preciso aprender com isso para ficar mais forte. E é aí que o poder da fé se torna transformação, porque ela te coloca no controle. Mesmo quando o mundo parece um caos, ela muda o significado da dor, transforma a queda em lição, transforma a dúvida em força, transforma limite em degrau. A fé é o poder que reorganiza o destino. Quando tudo parece desabar, ela diz: fica firme. E no momento certo, as peças se encaixam. Por isso, a fé é a mais poderosa arma que o ser humano possui. Ela é o escudo contra o medo e a espada que corta as correntes da dúvida. Quem aprende a usar a fé se torna imparável, porque quando você acredita, o impossível se curva. A fé não se prova com palavras, se prova com atitude. Falar de fé é fácil, viver pela fé exige coragem. É agir quando ainda não há sinal. É sorrir quando o cenário parece o oposto do que você pediu. É permanecer de pé quando tudo ao redor tenta te derrubar. Essa é a fé que move o mundo, a fé que constrói impérios, a fé que transforma histórias. Napoleão Hill chamava isso de fé aplicada. Aquela que não fica no papel, nem no discurso. É a fé que age, a fé que transforma pensamento em matéria. Ele dizia: o subconsciente age como elo entre o homem finito e a inteligência infinita. E é através da fé que essa conexão acontece. Cada pensamento impregnado de fé vira ordem. Cada palavra falada com fé vira semente. Cada ação movida por fé vira resultado. E esse é o segredo dos que transformam a própria realidade. Não é sobre religião, é sobre poder mental, é sobre consciência. Quando você vibra fé, você acessa o campo da criação, e tudo começa a se reorganizar, de forma quase mágica. Mas não é mágica, é frequência. Hill chamava isso de autossugestão positiva. A prática diária de repetir, acreditar e agir, porque o subconsciente não diferencia o real do imaginado. Ele apenas obedece ao que é repetido, com emoção. E é por isso que quem alimenta a mente com fé, colhe resultados de fé. Quem alimenta com medo, colhe fracasso. Tudo é questão de escolha. De qual voz você decide ouvir, a da fé ou a do medo? Uma cria movimento, a outra paralisa. E você nasceu para se mover. A fé é o idioma dos vencedores. É a linguagem que o universo entende. Quando você fala com fé, a realidade responde. Quando você age com fé, as portas se abrem. Quando você vive com fé, o impossível se torna provável. Napoleão Hill dizia que a fé é o transmutador químico do pensamento. Ela pega a ideia e transforma em poder. E esse poder atrai pessoas, circunstâncias, oportunidades. É por isso que quem tem fé de verdade sempre parece ter sorte. Mas não é sorte, é sintonia. Eles vibram na frequência da realização, e o universo apenas responde. A fé é a energia do Criador em movimento dentro de você. Ela é a força que diz: vai. Mesmo quando a estrada ainda está sendo construída. É ela que te faz acreditar que a queda
é parte da subida, e que o erro é só o ensaio do acerto. A fé é a única coisa que transforma o medo em direção, a dúvida em foco e o atraso em preparo. Quem caminha com fé não perde tempo perguntando: será que vai dar certo? Ele apenas faz, porque sabe que a ação com fé é mais poderosa do que a hesitação com medo. Napoleão Hill dizia: todo homem de sucesso chega a um ponto de virada, em que precisa decidir acreditar ou desistir. E quem acredita, vence, não porque o caminho foi fácil, mas porque a fé nunca deixou o corpo parar. Por isso, quando a dúvida bater, respire, volte para dentro e lembre-se de tudo o que você já venceu. Cada vitória é uma prova de que você tem poder. Cada queda foi apenas o treino para a próxima conquista. E a fé é o fio invisível que ligou tudo isso. Fé é o antídoto da dúvida, é o remédio do medo, é a força que te levanta quando a mente tenta te derrubar. Ela é o combustível que alimenta a coragem. E coragem não é a ausência de medo, é a decisão de seguir, apesar dele. Quando você diz: eu acredito, o universo inteiro para ouvir, porque a vibração da fé é rara, é pura, é magnética, e ela muda o ambiente, ela muda a química do corpo, ela muda o campo. Napoleão Hill dizia que a fé é contagiosa, ela desperta poder em quem está ao redor. Um líder com fé arrasta multidões, um pai com fé reconstrói famílias, uma mulher com fé cria legados, porque a fé não se impõe, ela se irradia. Você sente, no olhar, na postura, na presença. Fé é energia viva, que se reconhece, de longe, e sabe qual é o maior erro. Esperar ter fé, para começar. Não, você começa, para ter fé. A fé nasce, na prática, no movimento, na ação. Cada pequeno passo gera confiança, e confiança vira convicção. É um ciclo, um treinamento diário. Você não nasce com fé, você constrói fé. E quanto mais você pratica, mais ela cresce, até que um dia, o impossível se torna natural, e o medo vira apenas eco distante, porque a fé já ocupou todo o espaço. E quando isso acontece, nada, absolutamente nada, pode te parar. Se você gostou, compartilhe com alguém que precisa. Curta e se inscreva no canal.